Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 22 de setembro, domingo, dia do Senhor, iniciamos a liturgia do 25º domingo do tempo comum. Por isso, vamos agora preparar o nosso coração para acolher o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolhe, este está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele não enganou seus discípulos. Desde sempre, Jesus anunciou que ele veio para salvar a humanidade, e para isto ele teria que dar a própria vida, para nos resgatar, para fazer com que nós possamos, então, vencer o pecado e tudo aquilo que nos ameaça, a própria morte, pela graça de Deus. É o amor de Deus que vence os nossos inimigos, que faz em nós novas todas as coisas e que nos leva de volta para o céu. O problema é que, muitas vezes, as pessoas não entendem, assim como os discípulos. Eles queriam conquistar os primeiros lugares, estar em evidência, ter poder, ter sucesso, ter, como que diz, o controle econômico, político, social e religioso de tudo em suas mãos. E Jesus vem falar que não é esse o projeto, o plano de Deus. O plano de Deus é fazer com que o ser humano possa ser salvo, mas ser salvo também do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da autossuficiência, do desejo de confiar nas coisas terrestres, no dinheiro, no prazer da carne, no pecado, para voltar o seu coração para Deus. Isso significa que Jesus, ele veio, para perdoar os nossos pecados, dando a própria vida e fazendo com que nós possamos nascer com ele com uma nova mentalidade, um novo jeito de ser, um novo jeito de estar. Então Jesus vai dizer aos seus discípulos, que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquilo que eu gostaria que o outro fizesse, que eu faça para o outro, ou seja, amar o próximo como a si mesmo. E Jesus, ele vai então pegar uma criança e colocar no seu colo e dizer assim: vivei e agi como se fosse uma criança, não uma criança rebelde, que não obedece, que não escuta, mas que confia em Deus. E confiar em Deus é fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão, irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.